Os lugares misteriosos que os cientistas não conseguiram explicar. Aqui estão os 5 lugares que ainda intrigam os cientistas, os quais não conseguem explicar completamente. Vamos começar com os círculos do deserto do Namibe. Há algo estranho na implacável paisagem do deserto do Namibe. Se estiver no chão, pode passar despercebido. No entanto, assim que você o vê de cima, destacam-se milhares de pequenos círculos pontilhando a paisagem. Os círculos do deserto do Namibe são um fenômeno natural incrível e misterioso. Esses círculos criam um padrão atraente na paisagem do deserto, pois são manchas circulares de terra cercadas por um anel de grama alta. Foi observado que, após uma chuva, a grama cresce dentro dos círculos, mas morre logo em seguida. Enquanto isso, a grama entre os círculos sobrevive por mais tempo. Cientistas descobriram que a grama morta dentro dos círculos tinha raízes mais profundas do que fora, sugerindo que ela tentou com mais afinco encontrar água. O diâmetro dos círculos varia de alguns pés a mais de 30 pés, e os cientistas têm opiniões divergentes sobre a sua origem. Alguns pesquisadores afirmam que os círculos são causados por insetos, enquanto outros dizem que são causados por gases escapando do solo através de cupins subterrâneos. Essa última teoria foi descartada, pois não há evidências de atividade de cupins nos círculos, devido à sua semelhança em forma e padrão com outros sistemas naturais, como recifes de corais e padrões nas asas de borboletas. Os círculos do deserto receberam esse nome. Recentemente, eles têm despertado o interesse dos cientistas que estudam padrões na natureza. Isso levou a mais suposições sobre as possíveis causas e propósitos desses estranhos círculos no deserto, mas até agora ninguém encontrou uma maneira de explicá-los completamente. O próximo destino são as linhas de Nazca, localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru. Essa região desolada, rochosa e quente pode não parecer muito interessante à primeira vista, mas esconde um dos maiores mistérios do mundo. Aqui você encontrará as famosas linhas de Nazca. As linhas de Nazca não fazem justiça às formas que elas criam na paisagem. Acima dessas linhas, encontramos figuras estranhamente familiares. Elas são mais do que simples linhas. As linhas de Nazca são geoglifos pré-históricos, ou seja, obras de arte em grande escala feitas removendo as rochas do solo, deixando a terra nua e criando formas geométricas simples, representações intrincadas de animais, plantas, figuras humanas e outros desenhos. Alguns desses geoglifos têm mais de 1000 pés de comprimento. Esses padrões são melhor visualizados do alto e acredita-se que tenham sido criados entre 500 a.C. e 500 d.C. Na base desses glifos, há montes de rochas, e dentro deles, encontram-se o que parecem ser altares. O que é ainda mais incrível é que esses altares estão ligados a moluscos. Embora essa área esteja a cerca de 4.000 pés acima do nível do mar, outra peculiaridade é que o terreno está uniformemente espalhado com cerâmicas, quase como se as pessoas que moravam lá tivessem quebrado propositalmente vasos e potes de cerâmica. Alguns especialistas acreditam que eles foram usados como forma de comunicação ou até mesmo como um sistema massivo de irrigação. Outros pensam que foram criados para fins astronômicos ou religiosos. Até o momento, essas formações misteriosas mantêm seu propósito oculto. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar do Triângulo das Bermudas, localizado entre Miami, Bermudas e Porto Rico. Essa área ficou conhecida devido aos numerosos desaparecimentos misteriosos de navios e aviões ao longo dos anos. Coisas estranhas aconteceram no Triângulo das Bermudas e várias explicações foram sugeridas, desde causas naturais até sobrenaturais envolvendo alienígenas e dinossauros. Uma das explicações mais comuns para o que acontece no Triângulo das Bermudas é o erro humano. Alguns dos desaparecimentos foram atribuídos a coisas como má navegação, problemas mecânicos e más condições climáticas. Outras calamidades naturais também são possíveis devido à vulnerabilidade da região a fenômenos climáticos graves, como furacões e tempestades súbitas. Navios e aviões podem colidir ou desaparecer nessas circunstâncias. Bland Falls. O próximo lugar é Bland Falls, embora seja completamente deslocado na paisagem branca da Antártida. Esse local, com água vermelha como sangue, é chamado de Bland Falls, e sua origem é desconcertante. Bland Falls está localizado em uma seção remota da Antártida, cerca de 3.500 km ao sul de Dunedin, Nova Zelândia. Está apenas a 100 km a oeste da estação McMurdo e do Monte Erebus, um vulcão estratovulcão ativo. Embora o recurso de água esteja próximo ao Monte Erebus, foi estabelecido que o vulcão não tem relação com a cor vermelha da água. Outra característica da área é que há menos olhos d'água do que no restante do continente. Também é uma região rochosa que lembra Marte, especialmente com o gelo manchado de vermelho e as rochas próximas. A área também é conhecida como os Vales Secos e é cientificamente um dos lugares mais interessantes do planeta.
Está situada entre a geleira Taylor e um lago congelado chamado Lago Bonny. O recurso é tão grande que pode ser visto do espaço. A água de Bland Falls continua a fluir mesmo em temperaturas abaixo de 5,2 graus Celsius, o que não deveria estar acontecendo. Felizmente, foi descoberto que a água é 2 vezes mais salgada do que a água do mar, o que impede seu congelamento. A cor vermelha é causada por óxidos de ferro. No entanto, o verdadeiro mistério é por que a água é tão salgada. Embora o fluxo de água doce do glaciar tenha sido descoberto, o que está acontecendo abaixo da geleira ainda é desconhecido. Os cientistas esperam ter uma resposta em breve, mas por enquanto, só nos resta esperar. Imagine estar andando por uma floresta com altos pinheiros retos quando, de repente, você se depara com um bosque de árvores todas torcidas na mesma direção. Qual seria o seu primeiro pensamento? Bem, a Floresta Torta é um grupo peculiar de pinheiros localizado na Pomerânia Ocidental, Polônia, não muito longe da cidade de Grafino e da aldeia de Nowy Cesarzowice. Cerca de 100 pinheiros foram plantados nessa floresta por volta de 1930. Cada pinheiro faz uma curva acentuada para o norte logo acima do nível do solo antes de voltar a crescer verticalmente. As árvores têm a forma de foices de forma estranha. Curiosamente, árvores de pinheiro normais cercam a Floresta Torta. De acordo com uma teoria popular, as árvores podem ter sido dobradas para produzir madeira naturalmente curva para o uso em móveis ou construção de arcos. No entanto, se esse fosse o caso, por que essas árvores ainda estariam? A seguir está a Ilha do Sem Retorno. Por que alguém visitaria uma ilha com um nome como esse? Com a Ilha do Sem Retorno, ninguém iria, e é por isso que sabemos tão pouco sobre ela. No Lago Turkana, no Quênia, há um lugar que revela muito sobre as atitudes dos quenianos em relação a esse nome estranho da ilha, que significa que não há volta para quem entra. Há mitos e lendas que sugerem que ninguém que entra na ilha vai sair novamente. Na década de 1930, um grupo de exploradores, liderado pelo explorador inglês Vivian Fuchs, decidiu visitar a ilha em 1935, junto com seus amigos Bill Dawson e Martin Sheffields. Eles foram para a ilha para ver se essa teoria era verdadeira. No entanto, a falta deles só serviu para confirmar as lendas, pois eles nunca mais foram vistos. Os quenianos acreditam que quem entra na enorme cratera no centro da ilha será atingido por um raio e morto. Há também uma série de teorias da conspiração malucas envolvendo bases secretas e alienígenas. A cratera central parece conter os restos de antigas cabanas e fotografias tiradas por aviões que sobrevoaram, mas ninguém teve coragem de visitá-la e examiná-la pessoalmente por um longo tempo. Não apenas a ideia de visitar a cratera parece assustadora devido ao que poderia acontecer, mas os lados da cratera são tão íngremes que a entrada é bastante complicada. A mística e intriga da Ilha do Sem Retorno continuam a cativar aqueles que ouvem sobre ela, mas esperançosamente, com o tempo, seus mistérios serão revelados. O próximo local é Abu Ghraib. O misterioso templo de Abu Ghraib está localizado a cerca de 20 minutos de carro da Grande Pirâmide em Gizé. É um edifício que, em algum momento, foi dedicado ao grande deus do sol, Ra, e pode ser encontrado na antiga cidade de Kerk. Ao lado do templo, uma pirâmide íngreme foi construída cerca de 2.400 anos atrás. Sabemos que havia 6 templos do Sol em Abu Ghraib, mas apenas 2 ainda estão de pé, graças aos registros históricos do Antigo Egito. Juntamente com o enorme obelisco de pedra que costumava marcar Abu Ghraib, eles estão agora em ruínas. Os arqueólogos não sabem o que fazer com as enormes rochas de granito vermelho que estão espalhadas pela área, embora pareça impossível que meros humanos possam tê-las movido. Há vários prismas quadrados de alabastro que possuem marcações semelhantes às engrenagens de um motor. Como se isso não fosse estranho o suficiente, os habitantes têm acesso à tecnologia de ponta. Se isso for verdade, o que aconteceu com eles e com a tecnologia? Perto de Abu Ghraib, há outro templo chamado Abusir. Abusir torna o mistério ainda mais interessante porque neste segundo templo há furos de perfuração de núcleo com superfícies polidas e furos tão suaves que parecem ter sido feitos com tecnologia de perfuração avançada. A precisão necessária em ambos os locais sugere que equipamentos de corte precisos devem ter sido utilizados, já que ferramentas elétricas não existiam naquela época. Como essas perguntas só tornam Abu Ghraib mais misterioso e interessante, é um lugar que qualquer pessoa interessada na história e arqueologia do Antigo Egito deveria visitar. E se você chegou até aqui, comente aí embaixo lugares inexplicáveis, para eu deixar um like e saber que você é um super curioso e chegou até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos.